Você já se perguntou se salvar toda a humanidade justificaria mentir para uma única pessoa? Interstellar é de longe o meu filme preferido de todos os tempos e até então ele parece ser um filme de ficção científica, naves espaciais, buracos negros, mas quando a gente olha de perto, percebe que ele está cutucando em uma das perguntas mais difíceis da filosofia. O que realmente é certo ou errado quando a vida de todos depende da sua decisão? Esse é o jogo que o filme coloca na mesa. E se você joga Kant nessa conversa, meu amigo, a história muda completamente. Hoje a gente vai falar sobre como o Interstellar e a filosofia moral de Immanuel Kant se cruzam em um ponto bem desconfortável, o sacrifício humano. O filme levanta dilemas que parecem de ficção, mas que no fundo são testes éticos que a gente pode viver em qualquer escala. E no final eu vou te deixar com uma pergunta que provavelmente vai te incomodar, mas do jeito bom, claro. Sabe aquele momento que você assiste um filme e de repente se pega pensando se eu assistir esse filme de novo, ele muda alguma coisa? E para Interstellar, sim, ele muda bastante. Cinema e filosofia sempre tiveram uma ligação secreta. Platão, por exemplo, usava metáforas quase cinematográficas como a famosa caverna para explicar ideias abstratas. Hoje, o cinema devolve o favor, cria histórias que funcionam como laboratórios de filosofia. Interstellar não é a exceção. Ele pega conceitos da física e joga dentro de dilemas morais, mexendo com a gente não só em um nível intelectual, mas também muito emocional. A mágica é essa. Enquanto Kant escreve tratados longos e densos sobre dever moral, Christopher Nolan mostra a mesma coisa em imagens, sons, personagens desesperados. É filosofia que você não só entende, mas também sente. Só pra gente se alinhar, caso você não tenha assistido Interstellar, mas essa parte também não vai ter spoiler, mas eu acho que é interessante você saber um pouquinho sobre do que se trata o filme pra gente poder entrar nesse dilema filosófico. A Terra está colapsando, colheitas fracassam, tempestades de poeira engolem cidades e a sobrevivência da humanidade está em jogo. Joseph Cooper, que é um ex-piloto da NASA, é chamado por uma missão que parece inicialmente ser algo divino, a atravessar um buraco de minhoca e buscar planetas que possam substituir a Terra. Parece simples, mas na verdade não é. Cada um desses planetas visitados tem desafios absurdos. Um deles, por exemplo, é tão perto do buraco negro Gargantua que o tempo passa de forma diferente. 1 hora ali equivale a 7 anos na Terra. Eu não quero entrar em conceitos físicos aqui e tudo mais, porque a ideia desse vídeo é falar sobre a filosofia, mas para você entender mais ou menos como funciona, é basicamente a teoria da relatividade geral de Einstein. Quanto mais massivo algo é no universo, mais o tempo está interligado com ele, que é o famoso tecido de espaço-tempo, onde as duas coisas são linkadas uma com a outra. O buraco negro Gargantua, por sua vez, é um buraco negro hipermassivo, onde ele distorce muito o espaço-tempo e por isso que o tempo passa de uma forma diferente. Quanto mais perto dele, mais o tempo passa devagar para quem está se aproximando do buraco negro, e para quem está mais longe, o tempo passa mais rápido. Bom, isso transforma cada escolha em algo quase insuportável. Enquanto eles decidem se ficam mais 5 minutos no planeta para conseguir pegar os dados, os filhos do Cooper estão envelhecendo anos e anos na Terra. E é aqui que começam os dilemas éticos, porque não se trata só de ciência ou sobrevivência. Cada decisão mexe com lealdade, amor, mentira, esperança e eu acho que principalmente o sacrifício. Tá, Arthur, mas e agora como que isso se liga com o Immanuel Kant? Bom, primeiro deixa eu explicar quem foi ele. O Immanuel Kant, ele é um filósofo alemão do século XVIII que acreditava que a moral não pode depender de interesses pessoais, de conveniência ou de ser certo. Ela tem que ser universal como uma lei da física. O coração da ética kantiana é o imperativo categórico. Parece complicado, mas dá para simplificar com apenas 2 princípios. O primeiro é agir apenas de tal forma que a regra da sua ação possa ser aplicada universalmente. E nunca tratar pessoas como meios para alcançar algo, mas sempre também como fins em si mesmas. Traduzindo, se mentir fosse universal, o conceito de verdade deixaria de
existir. Então, pra Kant, mentir nunca é moral, mesmo se for pra salvar vidas. É meio pesado, né? Então deixa eu voltar pro filme. Tem uma cena central em que o Dr. Brand, o pai da personagem Amelia Brand, manipula dados e mente pra equipe, convencendo-os de que a missão pode salvar tantas pessoas na Terra quanto as que viajam. Mas na real, ele já sabia que o plano de salvar a Terra era praticamente impossível. O verdadeiro objetivo era recomeçar a humanidade em outro planeta com embriões congelados. Ou seja, ele tratou milhões de pessoas como meios para justificar a sobrevivência da espécie. Do ponto de vista consequencialista, pode até fazer sentido. Melhor sacrificar os que estão vivos hoje para garantir que a espécie continue existindo, mas para Kant isso é inaceitável. Ele queima a ficha moral no primeiro passo. Mentiu. Esse conflito é fascinante porque ele mostra como Interstellar coloca na tela a tensão entre as duas éticas poderosas. Consequencialismo, que vale o que traz o melhor resultado geral, e kantianismo, que vale o dever moral, mesmo que o resultado seja pior. Um dos aspectos mais brilhantes do filme é o planeta Miller, onde cada hora equivale a 7 anos na Terra. Essa distorção temporal coloca os personagens diante de uma urgência absurda. Cada minuto gasto ali significa perder famílias inteiras do outro lado. Agora olha como isso conversa com Kant. Para ele, o tempo não muda o dever. Mentir hoje, amanhã ou em 200 anos é igualmente errado. A ética kantiana é como um relógio que nunca se atrasa. Enquanto Nolan mostra o tempo se esticando e dobrando, Kant aparece quase como um contraponto. A moralidade é o eixo fixo que não muda, independente da relatividade do tempo. Mas é claro que a coisa também não é tão simples. Em situações extremas como Interstellar apresenta pra gente, a rigidez kantiana começa a mostrar rachaduras. Vamos lá, pensa comigo. Se você tem que escolher entre sacrificar uma pessoa ou permitir que bilhões morram, a ética de Kant não te dá uma saída clara. Ele simplesmente diria, não sacrifique, porque usar alguém como meio é errado, só que o resultado disso pode ser a extinção da espécie. É nesse ponto que muita gente critica Kant. Filósofos como John Stuart Mill, que era utilitarista, diriam que nessas situações o dever não pode ser absoluto. O que importa é o maior bem para o maior número. O cinema, nesse caso, parece colocar Kant contra a parede e perguntar: sua moral funciona mesmo em cenários de vida ou morte planetária? E esse é o coração da discussão. No filme, o sacrifício não é só físico, mas também é moral. É a mentira de Brand, o abandono de famílias, o engano em nome da esperança. Para Kant, a resposta é clara e cortante. Não, mesmo que toda a humanidade dependa disso, porque, segundo ele, uma mentira mina a confiança que sustenta qualquer sociedade, seja ela na Terra, em Marte, no planeta de Miller, em outra galáxia, enfim. Isso cria um choque violento entre o que a gente sente, que é torcer pela sobrevivência, e o que a ética kantiana exige, que é nunca abrir mão do dever. E essa tensão é justamente o que faz Interstellar ser mais do que ficção científica. É um espelho para o tipo de decisão que qualquer um de nós poderia enfrentar em menor escala na vida real. O ápice dessa discussão acontece quando Cooper, no desespero, decide se sacrificar para que a missão siga. Ele se joga literalmente no vazio do buraco negro para garantir que a Amelia Brand tenha a chance de continuar. Esse gesto é quase kantiano. Ele não está tratando a si mesmo apenas como meio, mas como fim, tomando uma decisão consciente baseada no dever. É altruísmo levado ao extremo. Mas olha que curioso, ao mesmo tempo, o ato também serve ao consequencialismo, porque aumenta as chances de sucesso da missão fazendo isso. É como se o filme dissesse, na prática, a linha entre Kant e o utilitarismo pode ficar borrada quando o coração humano entra em cena. Você pode até pensar, ok, mas eu nunca vou ter que pilotar uma nave perto de um buraco negro. Verdade, mas dilemas parecidos acontecem no nosso dia a dia o tempo todo, só que em escala menor. Mentir para não magoar alguém, sacrificar tempo com a família em nome do trabalho, colocar os interesses de muitos acima das necessidades de poucos. Tudo isso são versões cotidianas dos dilemas de Interstellar. E quando você começa a olhar por esse prisma, parece que o filme não é só sobre o futuro da humanidade, mas sobre o jeito como cada um de nós lida com o presente. Interstellar mostra que o espaço distorce o tempo, mas deixa no ar uma pergunta ainda maior. Será que a ética também é absoluta? Ou ela pode se dobrar em situações extremas? Kant diria que não, a moral é uma lei universal, inquebrável como a gravidade. Mas a ficção de Nolan parece cutucar e provocar. Será que
diante do fim do mundo, a gente ainda consegue sustentar essa firmeza? E aí você lembra que no início do vídeo eu te falei que eu ia deixar você com uma pergunta desconfortável? A pergunta é, se a sobrevivência da humanidade dependesse de mentir ou sacrificar alguém que você gosta muito, você faria? Não adentre a boa noite apenas com ternura. A velhice queima e clama ao cair do dia. Fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Embora os sábios do fim da vida saibam que é a escuridão que perdura, porque suas palavras não capturaram a centelha tardia, não adentram a boa noite apenas com ternura. Fúria, fúria contra a luz que já não fulgura.